Olha, ontem recebi o título de cidadão taubatiano, mas hoje eu tenho que falar com o deputado Mourão. Então, segunda-feira, eu trago trechos da homenagem a mim prestada pelas autoridades de Taubaté, a qual eu já agradeço mais uma vez. Mas, deputado, é um prazer ter aqui o senhor do PSDB. PSDB. E é um prazer estar com você aqui, né, Antônio? E toda a vida foi PSDB, deputado? Toda a vida. Toda a vida. O senhor foi prefeito de Praia Grande, foi vereador vários... Fui vereador, fui Quantas vice-prefeito. vezes? Vereador uma vez, vice-prefeito, prefeito, deputado federal, prefeito 2 vezes novamente e agora voltei à Câmara Federal. Bom, é pela segunda vez. O senhor teve mais votos na primeira ou agora na segunda? Na primeira. Na primeira? Por que o senhor não trabalhou direito, deputado? Não, é que já fazem 8 anos, eu fiquei fora 8 anos ficou fora? Fiquei, porque eu voltei a ser prefeito. Acabei meu mandato agora de prefeito. Mas é preferível ser deputado hoje em dia, não é não? Porque o senhor pode arrumar verba para a sua cidade, porque eu vou enfrentar como prefeito uma cidade como São José, como Praia Grande, como Santos, São Vicente. Não é fácil, é? Olha, eu até estou indo para o Congresso com experiência. Eu estava atento às palavras da vereadora e à reivindicação justa dela, de remuneração melhor para o funcionalismo público a nível nacional, municipal e os estaduais. Mas só que a prefeitura precisa ter condição, precisa ter né? condições. E, Antônio, eu acho que até foi base da minha campanha. Nós temos hoje no país 10 milhões de funcionários públicos estaduais e municipais, nacionais, entre Estado, município e União. Desses 10 milhões, para você ter uma ideia, 5 milhões são do município, dos municípios brasileiros, 5 milhões. 3 milhões e meio são do Estado e 1,5 milhão do governo federal. E eu citava sempre o exemplo que se a gente pegar a Dutra, o policial rodoviário que está percorrendo aqui a Dutra, fiscalizando, ele começa com 8 mil de salário base. E o mesmo policial rodoviário do Estado que está ali na Carvalho Pinto, que cruza por cima da Dutra, ganha 2 mil reais de salário base. Mas então, como é que pode ser isso? Assim, é muito simples. O governo é do seu partido, o Alckmin. É, só que o governo federal fica com 56% de tudo que arrecada. Então, de tudo que se arrecada nesse país, 56% fica com o governo federal. Ele tem 10 mil policiais rodoviários para pagar. E não sei, mais outros, talvez 5, 7 mil policiais da Polícia Federal. Então, ele tem pouco contingente para pagar e muito dinheiro. Aí o governo do Estado tem 28% da receita e 130 mil policiais. Ele vai pagar menos. Aí vai a questão do professor estadual também. Ele tem 300 ou 400 mil professores e fica com 28% da receita. Vamos para o município? É igual. Nós vamos perceber o seguinte, o município ficou com 16% de tudo que se arrecadou. Depois de redistribuído, depois de devolver para o município Fundef, Fundo de Saúde, tudo que você imaginou. Porque originalmente ele se arrecada 4%. Fica com 16% depois da redistribuição das receitas. E fica com a responsabilidade da maior parte do serviço. O cidadão que está nos ouvindo e nos vendo, Antônio, ele faça uma pergunta para si. Ache um serviço na sua cidade do governo federal. Pergunte para si, assim, o que ele acha de serviço dentro do seu município. Não vai achar nenhum serviço público federal. Agora, veja quais são os serviços mas públicos não seria estaduais. porque o governo federal era o Lula, agora é a Dilma, ele repassa para o governo do Estado e a única coisa que o governo federal tem nos municípios é a Dutra, por exemplo, na região aqui é a Dutra. É. Lá no litoral norte, que vai a Rio Santos, que é a federal. É só tem a Dutra e rodovia que eu estou falando. A coisa muito mais antiga é que nós tivemos um golpe constitucional tributário, que eu digo que é um golpe. Por quê? Em 88, nós temos uma Constituição nova e a chamada Constituição Municipalista, que reforçou as obrigações dos municípios e também consigo passou recurso. O governo federal percebeu isso ao longo do período e desde 88 vem fazendo o quê? A mudança da matriz tributária brasileira, deixando os impostos de lado e criando contribuições. Essas contribuições não entram na partilha. Então, a parte das contribuições não entra na partilha, os municípios vão perdendo repasse do FPM e do ICMS e foram empobrecendo e ficaram com as obrigações de serviço. A maior parte da rede de educação é municipal, a rede de saúde básica toda é municipal, ele recebe pouco recurso, paga mal o médico, paga mal o professor e presta um péssimo serviço. Então, a gente precisa, ou faz um novo pacto,
E, Antônio, precisa ter uma coisa bem clara. A reforma tributária é a única forma de você reformular essas questões. Por quê? A reforma tributária vai buscar mais igualdade tributária, menos carga de individual. Porque hoje nós temos na economia 580 bilhões fora do sistema de tributação. O tamanho da economia da Argentina, o PIB argentino é 580 bilhões. Isso é o tamanho da informalidade brasileira, 580 bilhões. E temos hoje 10%, o que quer dizer 300 bilhões na elisão fiscal, que também não sofre tributação por um erro do sistema tributário antigo, dos anos 60, dos anos 70, numa economia mundial globalizada. Ou você ataca a reforma tributária para ir buscar mais gente para pagar, para distribuir melhor, para a maioria pagar menos, ou nós vamos ter uma carga cada vez mais excessiva e cada vez prestando um serviço inadequado. Então, a primeira coisa é reduzir a carga individual do cidadão. A outra é reconstruir o Pacto Federativo. Mas, deputado, quantos presidentes tentaram reforma tributária e tal, e não conseguem, não chegam lá. É muita discussão em plenário, muita gente falando isso, cobra, lagarto e não sai. Mas por quê? Porque, na verdade, porque você tem que... A questão do Pacto Federativo. O governo não quer mexer nisso porque sabe que vai ter pressão de municípios e estados para recompor a equação. Tornar a coisa um pouco mais palatável para os municípios, trazer mais dinheiro para os municípios e para os estados. Então, ele tem medo de mexer. Quem está tendo pico de arrecadação, e não é neste governo, o governo Fernando Henrique, do qual partido eu faço parte, também errou nesse sentido. Por quê? A reforma tributária não está saindo porque cada vez que você tem excesso de arrecadação, o governo se acomoda. Janeiro deste ano já. Nós discutimos que não ia ter aumento do salário mínimo e tal. Sabe quanto foi o superávit de arrecadação em relação ao ano passado? 16 bilhões. O valor do aumento que precisava para o salário mínimo. 16 bilhões de superávit no mês. No mês. O governo fecha o ano. Mas você sabe quanto nós gastamos por dia, por mês, por dia de juros da dívida interna? 1 bilhão por dia. Interna ou externa? Interna. 1 bilhão de juros por dia. É este o gasto que nós... O cidadão, quando acorda de manhã, no fim do dia, ele vai pagar 1 bilhão de juros da dívida interna, então que é uma mentira, que a gente achou que acabou com a dívida. Teve uma votação muito boa em Pindamonhangaba, Taubaté, em Pindamonhangaba, graças ao trabalho do ex-prefeito Vitor Ardito, né? Isso. Ele é um capitão eleitoral, não é cabo eleitoral, né? Um prefeito bem sucedido, 3 mandatos. Eu também tive 3 mandatos de prefeito, uma pessoa muito respeitada em Pinda. E a gente nós fizemos uma parceria. Eu saí para federal, ele saiu para estadual. Tenho um compromisso com o Vale, sou empresário da construção civil há 35 anos, construo aqui nessa região também, a minha empresa. E acabei me aproximando mais do pessoal de Pindamonhangaba, e agora por Taubaté também, e automaticamente estou retornando à região agora para poder firmar o meu compromisso com a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Quero trabalhar, sei que nós estamos aqui debatendo nesse momento no Congresso Nacional o Código Florestal, é fundamental, deixei aqui uma cópia do projeto para que os setores produtivos analisassem com cautela o projeto que tem em discussão lá, para mim poder apresentar propostas de emenda, conversar com o relator, para que a gente não tivesse aí, a gente precisa preservar, ter um crescimento sustentável, mas com a cautela de que precisa gerar novos empregos e então assim ter a preocupação de não travar o desenvolvimento de uma região. Agora, o senhor acredita que veio, eu esqueci o nome do cidadão, lá de Brasília, que mora no Rio de Janeiro, ele não cuida nem do Rio de Janeiro, veio aqui amedrontando todos os sitiantes, fazendeiros da Serra da Mantiqueira e que estão lá há 100 anos. Queriam tomar a Serra da Mantiqueira, porque lá seria a área do verde, mas verde já era. O cidadão acho que passou do helicóptero muito alto e não viu como é que era. Preciso o senhor lá em Brasília fazer um trabalho bom, que daqui a pouco dá louca no caboclo de novo, ele volta aqui assustando os fazendeiros. Graças ao nosso trabalho da TV Band e Vale, que nós arregimentamos toda a imprensa da região, e o homem desapareceu. Mas era um homem só, que dizia ser de Brasília, e queria tomar as terras dos fazendeiros. Isso aqui é área verde, isso aqui é não sei o quê, é ambiental. Mas um trabalho da TV Band